Em um evento no dia 12 de maio, mas 10 dias depois, sem apresentar os motivos, o ministro disse que ela não ficaria mais na função. O cargo continua vago. O relator da CPI, Renan Calheiros, do MDB, mostrou um vídeo do ministro Queiroga falando sobre a saída de Luana. Nós fizemos um regime presidencialista. Eu fui indicado por quem? Por quem de direito? Presidente da República. E é necessário que exista validação técnica e que exista também validação política para todos os cargos. Essa saída sem explicação foi o principal motivo da convocação da infectologista pela CPI. Senadores independentes e da oposição afirmam que ela foi barrada pela ala mais ideológica do governo, conhecida como Gabinete do Ódio, depois de defender a ciência e se mostrar contra o tratamento precoce. Luana Araújo condenou a polarização política da saúde. Infelizmente, por tudo que vem acontecendo, por essa polarização esdrúxula, essa politização incabível, os maiores talentos que a gente tem para trabalhar dentro dessas áreas não estavam exatamente à disposição para trabalhar nessa secretaria. Os senhores podem imaginar que Não estavam à disposição ou não queriam trabalhar? Não queriam trabalhar. O relator Renan Calheiros perguntou se Luana conversou com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, sobre o chamado tratamento precoce, defendido pelo presidente Jair Bolsonaro, mesmo depois de a ciência comprovar a ineficácia no tratamento da Covid. Todos nós somos absolutamente a favor de uma terapia precoce que exista. Quando ela não existe, ela não pode se tornar uma política de saúde pública. Mas a pergunta foi, conversou em algum momento? Não, porque discutiu sobre esse assunto? Isso nem foi um assunto, senador. Essa é uma discussão delirante, esdrúxula, anacrônica e contraproducente. Quando eu disse que há um ano atrás nós estávamos na vanguarda da estupidez mundial, eu, infelizmente, ainda mantenho isso em vários aspectos. Porque nós ainda estamos aqui discutindo uma coisa que não tem cabimento. É como se a gente estivesse escolhendo de que borda da Terra plana a gente vai pular. Não tem lógica. O relator, então, quis saber a que ela atribuía a saída do ministério. Eu realmente gostaria de saber. Honestamente, não me foi comunicada qual foi a razão pela qual a minha nomeação não foi aprovada. Eu simplesmente fui comunicada de que, infelizmente, essa nomeação não sairia. Eu agradeci profundamente a oportunidade de servir o meu país, peguei as minhas coisas e voltei para Belo Horizonte. Ele me disse isso, que lamentava, mas que o meu nome não ia passar pela Casa Civil. Doutora Luana, só para reiterar, então o ministro lhe comunicou que a sua nomeação não iria passar pela Casa Civil, não tinha passado? O ministro, com toda a hombridade que ele teve ao me chamar, ao fazer o convite, me chamou ao final e disse que lamentava, mas que a minha nomeação não sairia, que meu nome não teria sido aprovado. Em vários momentos, Luana Araújo condenou o uso de remédios sem eficácia comprovada. O presidente Bolsonaro e os governistas têm insistido na defesa da autonomia dos médicos para prescreverem medicamentos que consideram mais adequados. Luana rebateu o argumento e disse que casos individuais não podem ser tratados como política pública. Quando a gente transforma isso numa decisão pessoal, é uma coisa. Quando você transforma isso numa política pública, é outra. A autonomia médica faz parte da nossa prática, mas não é licença para experimentação. Na hora que a gente faz isso, a autonomia ela precisa ser defendida sim, mas ela precisa ser defendida com base em alguns pilares. No pilar do conhecimento, da plausibilidade teórica, do uso daquela medicação, do volume de conhecimento científico acumulado até aquele momento sobre aquele assunto, no pilar da ética e no pilar da responsabilização. Quando você junta isso tudo, você tem sim direito à sua autonomia e você precisa fazer aquilo que é melhor para o seu paciente. Ela também defendeu a vacinação em massa e explicou por que a chamada imunidade de rebanho não é eficaz. A estratégia, que conta com a imunidade através de um número maior de contaminados, é defendida pelo governo. Enquanto nós estamos conversando aqui, o vírus está mutando.
centenas de vezes. E centenas dessas mutações não têm importância para a gente. Existem algumas poucas em que isso acontece e muda, por exemplo, o grau de transmissibilidade do vírus ou a capacidade dele de fazer uma doença mais grave. São nessas variantes que a gente chama, é que a gente acaba se concentrando. Então, isso tudo é para explicar que uma imunidade de rebanho natural dentro do SARS-CoV-2 e da doença Covid-19 é impossível de ser atingida. Não é uma estratégia inteligente, ela é impossível de ser atingida. Por que a gente consegue fazer isso com a vacinação? A gente consegue fazer com a vacinação porque a gente consegue induzir uma resposta ao mesmo tempo e muito mais sólida, aparentemente, do que a infecção natural. E num período de tempo mais curto. Então a gente consegue mobilizar aquelas pessoas e o sistema imunológico delas ao mesmo tempo de forma mais clara. Então, e outra, né? A gente atinge a imunidade de rebanho com a vacinação sem sofrimento. Eu não posso imputar sofrimento e morte a uma população simplesmente pensando em atingir uma imunidade de rebanho. O senador governista Marcos Rogério insistiu em falar do tratamento precoce. Então, qual seria o tratamento precoce? E entenda tratamento... Não existe, senhor. Agora, a depender do quadro, esse paciente nessa fase adiantada já vai estar com falta de ar. Qual o protocolo indicado para esse paciente já na fase inicial para não ter uma complicação? Nós não temos nenhuma ferramenta farmacológica que possa ser utilizada de forma inicial, como o senhor coloca, que impeça a progressão da doença. O mundo inteiro pesquisa nesse momento inúmeros fármacos para lidar com essa questão que o senhor está colocando. Veja bem, o primeiro passo que a gente faz sempre é testar o que já existe. Essa foi uma das razões pelas quais, por exemplo, a hidroxicloroquina foi testada. Porque ela já está aí, ela é barata, né? Ela tem um uso bastante largo. Então vamos testar para ver se funciona. Ah, não funcionou? Vamos passar para outra. Um outro tema importante para a CPI é a responsabilidade sobre o fracasso do Brasil no enfrentamento da pandemia. O vice-presidente da CPI, senador Randolfo Rodrigues, exibiu um vídeo com declarações do presidente Bolsonaro. Eu não sou coveiro, tá vendo? E aí? Eu não vai. Lamento, que faço o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Lamenta todos mortos, mas é o destino de todo mundo. Tem que deixar de ser um país de maricas. Não está nada comprovado cientificamente com essa vacina aí. Doutora Luana, essas declarações de qualquer cidadão, qual o impacto que teria em uma pandemia? Senador, só para começar, eu não gostaria que a minha participação ou eu fossem utilizados de forma diferente da minha participação técnica. Isso posto, é uma situação muito difícil e muito complexa, triste, para quem trabalha com infectologia, para quem trabalha com saúde pública, para quem vê paciente, para quem testemunha as dificuldades e os horrores que a gente vem passando. Não é possível ouvir uma declaração ou um conjunto de declarações de quem quer que seja, não estou personalizando na figura do presidente, de quem quer que seja nesse momento, sem sofrer um impacto quase que emocional, além do racional que a gente trabalha o dia inteiro ao ver isso. Então, a mim me dói